Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais uma live do nosso canal, Scrapbook com Karine. Se você não está inscrito, já se inscreve no nosso canal, já aproveita aí para se inscrever. E nós vamos começar aqui, toda terça-feira nós temos live aqui no nosso canal para conversar um pouquinho sobre esse maravilhoso mundo do scrapbook. E para quem não me conhece, eu sou a Karine, artesã, especialista em scrapbook. O tema que eu escolhi hoje da nossa página foi uma página com o tema videogame. Deixa eu mostrar para vocês a foto de um momento que nós tivemos aqui, eu, meu irmão e as crianças. Olha aqui. Esse aqui é um restaurante com temática de videogame, onde em cada mesa tem uma tela e 2 controles, então você come e joga. Essa foto aqui, eles não estão nem prestando atenção na gente, porque eles estavam muito mais entretidos com o videogame do que com a gente. E aqui foi um momento que a gente conseguiu que eles olhassem para a câmera, já estavam em outro jogo, já estavam em outra partida, mas foi um momento muito gostoso que nós tivemos. E eu escolhi essa foto para relembrar esse momento, quando a gente não estava podendo sair, né, em algum lugar, passear um pouco, e também porque hoje, no dia 25 de maio, é comemorado o Dia da Consciência Geek, ou o Dia do Orgulho Nerd, como muitos falam, né, que seria a cultura, né, de videogames, super-heróis, é, histórias em quadrinhos, todo esse universo que gira em torno dessa temática. E eu e meu irmão somos um pouco assim desde criança e estamos passando isso para o João e para a Vicky, e por isso que nós levamos eles nesse dia nesse restaurante aqui todo temático. Para iniciar, eu fiz essa página. Como o tema vai ser videogame, eu escolhi um jogo Street Fighter. E para isso eu coloquei aqui, imprimi uma página, são 2 páginas. Aqui, ó. Aqui, ó, são 2 páginas de sulfite. Aqui eu fiz os controles de videogame, que eu dividi em 2 partes para ficar uma em cima e uma embaixo. E aqui essa faixa no meio, que é o fundo do jogo que eu escolhi para representar aqui a nossa página. Karine, mas está muito específico onde você pegou. Gente, todos os elementos que vocês vão ver utilizando hoje, eu baixei de sites, de jogos, HQs e fui utilizando. Aqui, essa faixa do meio, ela tem esse design meio pixado, né, quadriculado, que é o próprio do jogo na época, dos anos 90, onde a qualidade não era muito boa, e eu decidi manter isso para relembrar justamente aquele jogo que eu e meu irmão jogávamos no fliperama, para poder passar o tempo. E coloquei os controles, né, de console, um em cima e um embaixo, para representar os que a gente jogava em casa. Então, bem temático essa folha. A folha ela ficou com um tamanho de 29,5 por 29,5, porque eu usei 2 folhas de sulfite impressas. Então, ela não fica com tamanho de 30,5 por 30,5 como uma folha convencional de scrapbook, mas ela fica num tamanho bom. Lembrando sempre, se você quiser que ela fique no tamanho 30,5 por 30,5, é só você colar a sua página em cima de uma outra folha que tem esse tamanho. Para as fotos ficarem destacadas nessa página, eu vou fazer uma leve moldura vermelha. Então, eu já peguei aqui, ó, para mostrar para vocês como é simples você poder fazer uma foto, que às vezes ela tem uma cor muito parecida com a página, ou você quer destacar ela um pouco mais, basta você fazer uma moldura ou branca, ou de uma cor bem contrastante com aquela página. Então, eu passei aqui a dupla face atrás da foto. Já deixei preparada. Vou pegar aqui um dos cantos da folha e já colar, deixando uma margem, assim. E aqui em volta eu vou cortar com régua e estilete, mais ou menos deixando a mesma distância. Tem aproximadamente 1/2 centímetro, você não precisa medir, tá? É só segurar aqui, tentar fazer o mais reto possível. É só para ela ficar com essa borda
e poder se destacar no restante da página. Como esse restaurante era bem colorido, né, tinha várias coisas, eu vou fazer a mesma coisa com a fotinho menor. Ó, aí eu vou usar essa parte de cima e fazer a mesma coisa. Primeiro eu uso o canto para deixar a margem. E aí depois eu venho e corto. Aqui, ó. Só dou uma distância, seguro bem firme e faço o corte. Aí já fica as duas fotos, ó, com essa leve moldura aqui, que vai destacar na minha página que tem tons de laranja e amarelo. Vou deixar as fotos aqui de lado por enquanto, essa página também. E vou mostrar para vocês os elementos que eu peguei. Lembra que eu falei que tudo hoje eu peguei da internet? Então, aí como o jogo é Street Fighter, eu peguei aqui 2 personagens no momento de luta, por isso que eu coloquei o cenário de fundo, no momento que eles estavam lutando. E também um desenho representando um fliperama. E a palavra fight, que eu fiz ela em camadas. Tá vendo? Eu aproveitei que a própria letra já tinha uma parte menor dentro e a moldura maior em volta, imprimi ela 2 vezes e cortei as letras internas e deixei a palavra toda inteira e colei uma em cima da outra. Vamos dizer assim, a magia que um dos lutadores está soltando em direção ao outro, eu também fiz em camadas, assim como esse aqui, ó. Estão vendo? Assim, talvez na câmera não dê para ver também, mas dá um super efeito na sua página. E eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz isso hoje. Mãe. Oi. A Angélica perguntou se você imprimiu na folha de foto. Ah, é. Esses aqui eu aproveitei hoje para imprimir papel fotográfico para vocês também verem um contraste do papel fotográfico em elementos com a página. É uma outra possibilidade que vocês têm. Vocês podem também utilizar o papel fotográfico para fazer elementos. Como eu queria que os personagens ficassem mais em destaque ainda, eu optei por utilizar o papel fotográfico dessa vez. Fui no Google, pesquisei lá Street Fighter personagens e escolhi os 2 personagens que eu queria, que eles estavam lutando. E vocês vão olhar aqui, ele parece que está meio pixado, que a imagem não está tão boa, mas a intenção era essa mesmo. Por quê? Porque o jogo ele é antigo. Ele não é um jogo recente, com tecnologia 3D, que aparece todos os detalhes dos personagens. Ele é um jogo mais antigo, sim, e eu queria dar essa ideia com a imagem mesmo toda pixada, todo meio distorcida, que era comum dos videogames naquela época. Então, saber um pouco da história, da página que você está montando, daquele personagem, daquele tema, ajuda você também a trazer aquela ideia para a sua página. Porque você acha os personagens desenhados, bem bonitinhos, assim, tem esses personagens se você for pesquisar no Google, mas eu queria dar a ideia justamente daqueles consoles, daqueles fliperamas da década de 90, que era a ideia da página de hoje. Então, você pode procurar esses personagens no Google, ver qual é o melhor layout deles para a sua página, personagens, elementos, e por mais que essa aqui pareça que está numa qualidade inferior, mas essa imagem, ela, quando eu vejo lá os pixels, ela estava 900 por 1000. Então, quanto maior os pixels da imagem que você procurar no Google, porque aparece lá no cantinho da imagem quantos pixels ele tem, melhor vai ser essa imagem, para você poder imprimir e colocar nas suas páginas de scrapbook. Imprimi ele 3 vezes, aqui ó,
Uma, duas. A terceira, eu imprimi só o braço. Por quê? Porque eu vou querer fazer ele em camadas. Então, a primeira eu cortei ele inteiro. A segunda, eu vou cortar só a parte aqui do ombro. Vou deixar uma parte de fora para ele já começar a dar um pouco de altura. E em cima dele a gente vai colocar aqui só a última parte, que é o braço, como se ele estivesse vindo na direção da página, certo? Então, eu vou cortar aqui rapidinho para vocês verem. Fazer o corte aqui, vou cortar em volta mesmo, bem simples. Aí vocês estão vendo aqui, ó, esse eu cortei toda a silhueta. Aqui eu já tô, ó, desprezando, como se eu estivesse desprezando as partes que estão mais para trás. Como ele tá com o corpo virado, eu vou cortar aqui as partes que estão para frente. Isso você pode usar em personagens, pode usar em bichinhos, para fazer camadas, porque camadas sempre são um elemento que é muito interessante para suas páginas de scrapbook. Na verdade, isso aqui seria é chamado de arte francesa, né? Essa ideia de você pegar a mesma figura e cortar ela em camadas. Se você encontrar até 10 camadas de parte dos elementos para que eles fiquem destacados na imagem e também na sua página. Então, ó, cortei aqui. Bem simples. Fiz todo o corte com a tesoura mesmo, que não tinha nenhum detalhe que poderia machucar com a tesoura nesse caso. As letras que eu fiz o fight, elas eu cortei praticamente a maioria com estilete, porque tinha pontos de mais dificuldade para chegar com a tesoura. E aí, com as 3 partes aqui cortadas, dando as camadas, eu vou começar a colar fita banana atrás delas. Vou cortar aqui a fita banana no meio, que algumas partes são mais fininhas, só para facilitar. Então, aí eu venho espalhando, ó, a fita banana, para dar essa ideia de profundidade que eu quero com as camadas. Você pode fazer só 2 camadas, aqui eu tô fazendo 3, mas você também pode fazer mais camadas. Vai depender também da quantidade de detalhes que o seu elemento tiver. Às vezes você quer fazer, por exemplo, um ursinho de pelúcia, vamos supor. E tem os braços do ursinho, às vezes ele está segurando alguma coisa, ou o fundo, dá para você fazer várias camadas e nessa sobreposição ele dá um efeito super bonito. Ó, vim aqui, cortei, tirei a proteção e vou colar ele sobre, ó, a mesma parte. Vou colar aqui. Ó, tá vendo? Para já ficar com a primeira sobreposição. E a segunda eu vou colocar só essa parte do braço. Eu poderia colocar também uma outra perna, só um pé, enfim. As possibilidades para fazer sobreposição em camadas vai da sua imaginação, o que você quiser destacar na sua página. Isso dá para fazer com qualquer personagem, qualquer elemento. Aqui, ó. Então, viram? Aí, isso na sua página vai destacar, vai parecer que ele está pulando da página. E como é uma página de luta, quanto mais movimento tiver, melhor. Certo? Então, vamos lá. Aqui, né, como eu já falei para vocês, esse é o fundo de um dos cenários, que tinham vários cenários de luta nos jogos, eu escolhi um, e sempre em cima
tinha como se fosse a barra de vida, né? Conforme eles iam apanhando, a barra ia diminuindo. E eu vou fazer essa representação aqui com esses durex coloridos. Vou usar o azul de um lado para representar um deles. Vou colocar aqui em cima, ó. Cortar aqui e eu jogo ele para trás. E vou usar o laranja do lado para representar o outro lutador. Aqui eu tô aproveitando que eu tenho esse durex colorido, metalizado, mas você poderia usar um papel cortado nas cores, poderia ser um color set, poderia ser uma fita. Então, você utiliza o que você tem em casa. E aqui embaixo, para dar um acabamento, eu vou colocar essa fita aqui de bolinha, só para dar um acabamento aqui no final. Que também poderia ser substituído por um outro papel, uma fita, uma faixa. Só para dar mais um acabamento. E eu também jogo aqui para trás. Passa só mais para colar tudo direitinho. Aí eu venho aqui, vou começar pelas fotos, vou colocar elas, só deixa eu ver aqui, primeiro, né, como eu sempre falo para vocês, coloco primeiro os elementos para ver se eles estão no local certo, se precisa fazer alguma adaptação, que eu vou colocar o fight em cima do fliperama. Eles vão ficar mais aqui para cima mesmo. Jogar ele um pouquinho aqui para baixo. Não tem problema dele sair, a minha ideia era essa mesmo, que ele ultrapassasse a faixa do fundo, então tá do jeito que eu pensei aqui. E assim, certo? Então eu vou começar pelas fotos. Vou colar elas, primeiro eu vou colar as fotos, as duas juntas assim, para elas não soltarem, com um pedaço de fita dupla face, e depois eu vou colocar a fita banana atrás para dar altura também nas fotos. Já que está tudo em camadas, vamos colocar também fita banana nas fotos. Peguei aqui um pedacinho, só nessa parte de baixo onde vai ficar em contato com o outro. Ó, e ver a sobreposição. Aí eles já estão fixados um no outro, eu venho com a fita banana. Como agora essa moldura ela vai ficar maior ainda do que ficaria normalmente, então capricha na fita banana para não ceder a parte do meio e acabar com a ideia de volume na sua página. Então coloca em cima, coloca embaixo, se precisar coloca um pedaço aqui, ó, mais no meio. Vou colocar um aqui. Não ficar com dó, porque é melhor ter, às vezes, um pouco a mais, do que depois do trabalho finalizado ela ceder e não dar aquele efeito que a gente quer na página. Aí eu venho aqui, tiro a proteção.
E já coloco as fotos. Certo? Agora eu vou vir com o fliperama. Como o fight que eu fiz, né? Ele já tá com volume, então o fliperama eu vou colocar em cima, direto da página com fita dupla face. Aí eu venho aqui. Também essa aqui foi uma outra imagem que eu peguei da internet, com essa parte de cima do fliperama. E agora eu vou passar a fita dupla face aqui atrás do fight, para colar como se a palavra estivesse saindo de dentro da tela. Essa é a ideia. Agora eu vou começar a colagem aqui dos personagens. Eu fiz eles realmente maior do que o fundo, para dar bem esse destaque para eles, mas eu vou seguir aqui a ideia de que essa parte é o chão e vou deixar eles nessa posição. Também, como eles já estão em camadas, eu vou usar a dupla face atrás. Passar um pedaço aqui. Também vocês poderiam colar isso aqui diretamente com cola. A parte de trás do papel fotográfico, geralmente, ela é mais porosa, então ela pega cola branca muito bem. A posição dele aqui, ó, com os dois pés bem apoiados, para ficar parecido com o do jogo. Vou passar agora aqui atrás do outro personagem. E agora eu vou colar essa parte aqui, que é como se fosse o golpe, né? Nessa posição aqui, que tá indo em direção a ele. Vou colocar mais ou menos aqui no meio. E só para variar um pouco, eu trouxe aqui uns strass. E vou espalhar eles pela página para dar um brilho, para dar um destaque. Já temos o brilho aqui da faixa, ideia de faixa da vida deles, mas dá para a gente melhorar isso um pouco mais. Colocar como se fosse aqui uns raios, para dar destaque aqui. Vou cortar no meio. Vou pegar aqui o dourado e colocar ali em cima. E por que é importante fazer esse tipo de projeto? Que ele foge um pouco daquela
página mais tradicional do scrapbook, porque com ele você consegue fazer com que atinja vários públicos, né? Às vezes a gente pensa que scrapbook é um artesanato mais tradicional, que é só a minha amiga que vai gostar, a minha tia, a minha mãe, mas com uma página dessa, que é um tema mais atual, que engloba mais coisas que tenha teoricamente a ver com menino, né, com homens, eles também vão gostar de ter uma página dessa com um tema para eles e personalizado, porque você vai utilizar coisas que tenham a ver com esse mundo deles e ainda por cima pode virar uma fonte de renda, porque você pode vender essa página para pessoas que estejam nesse nicho, pode não parecer, mas o mundo aí geek, ele tem é um mundo muito grande que esses personalizados fazem também muito sucesso, e uma página dessa com esse tema personalizado, você pode até vender também e faturar um dinheiro. Que ficou faltando um em cada canto ali. Aqui. Opa. Então, ficou assim a nossa página de hoje com o tema de videogame. Aqui o tema de videogame você pode abordar vários tipos de jogos, vários tipos de videogames, pode atingir muitas pessoas, seus filhos vão gostar, seus sobrinhos também, ou aquele irmão mais velho que gosta de jogar videogame, às vezes tem um saudosismo ou joga na internet, é uma forma de você alcançar outros públicos que também gostem que também vão aprender a gostar de scrapbook nessa maneira de decorar as suas páginas. Então tá bom, pessoal. Essa foi a nossa página de hoje, o nosso projeto. Se vocês fizerem também com essa ideia, essa temática de videogame, não esquece depois de compartilhar e me marcar para que eu possa ver o projeto de vocês. Eu gosto muito de ver o projeto de vocês, como vocês estão se desenvolvendo, poder ver que, de uma certa forma, eu estou ajudando vocês também a desenvolver as suas páginas incríveis de scrapbook. Lembrando que nós temos todas as nossas redes sociais, no YouTube, Facebook, Instagram, segue a gente lá que tem sempre novidade, tem sempre conteúdo bem legal para que vocês possam fazer suas páginas incríveis, e toda terça-feira nós temos a nossa live aqui no YouTube e no Facebook, tá bom? Então já deixa marcado aí na agenda de vocês, e eu espero vocês na nossa próxima live. Um beijo e até a próxima!